né? Para as perguntas, questões e contribuições que o grupo tenha para fazer. Eu vou abrir inscrição, a gente pode seguir mesmo a metodologia da manhã, 3 perguntas, e aí nos dirigimos à mesa, e se tivermos tempo, iniciamos com mais 3 perguntas. Tudo bem? Quem gostaria de iniciar, por favor, se manifeste, que a gente precisa do microfone para garantir a gravação. Se alguém quiser começar. Bom, eu fiquei pensando na questão dos indicadores, né, como é que a gente chega até lá. E a gente tem noção de que a gente precisa de um processo, né, para construir, mas eu fiquei pensando assim, mais acostumada a pensar em indicadores para determinadas questões. Não sei se é uma visão muito positivista da realidade, mas eu estou mais acostumada a fazer isso. No GT, a gente viu que tem várias realidades, né? Geralmente as meninas chamam muita atenção, as diferenças e os anseios dos diversos públicos, é verdade. Mas são muito diferentes, mesmo os anseios dos diversos públicos. Eu fui questionado uma vez, quando eu apresentei um resultado de um projeto, que aí eu posso dizer, porque ele não tem nenhum problema com isso, Daniel Heck, ele disse para mim que assim, o maior indicador é quantas crianças ficaram mais felizes. Ele quer me matar, né? Mas pensando nisso, nós temos diversas demandas, que vêm de vários lados, então aí vamos ter que ter vários projetos, eu penso, então. Né? E para cada vários projetos, vários indicadores. Ou podemos pensar em algo estruturante para todas as realidades e pensar em indicadores mais amplos para esse estruturante, que é muito amplo e que, claro, vai ter que ser uma premissa para a construção desses vários projetos, nos vários anseios, com as várias demandas, ou isso é perigoso? Quer dizer, eu sei que deve ser mais difícil de monitorar, mas eu queria entender se a gente vai ter que ter. Então, para esses vários, não sei se eu fui claro, para os vários projetos, e vários anseios, e vários públicos, e várias realidades, e vários territórios que nós temos, cada um é um projetinho, a gente vai ter que contar com essa realidade, ou enquanto grupo de trabalho, seria muito bom se nós pudéssemos contribuir com esses vários que vão ter que existir, com algo mais enxuto, estruturante e amplo, abrindo a possibilidade, até como indicadores, talvez, da construção desses vários projetos para os vários públicos. Bom, boa tarde. Há algum tempo a gente já vem discutindo a questão do currículo com enfoque em direitos. Então, um novo olhar sobre o currículo, uma nova proposta de trabalho, uma nova organização dos espaços-tempos. E aí, quando a gente discute indicadores de qualidade, a gente permeia também o currículo, né? De que forma esses indicadores de qualidade estão inseridos no currículo. A minha pergunta se estende aos dois. Assim, de que forma vocês conseguem visualizar a questão dos indicadores de qualidade enquanto direito? Né? Enquanto direito público, enquanto direito de todo cidadão ter uma escola de qualidade, perseguindo não só os indicadores no aspecto técnico, mas político, não só olhar para a escola, mas olhar para o sistema de ensino. Então, perceber assim, vem um pouco do que a Leila encontro que a Leila falou. Como considerar a diversidade, a demanda da sociedade, quando se pensa em construir indicadores. Né? Então, é diferente para cada região do país, Então, assim, não é um currículo, não é um indicador. Então, como que vocês veem? Pela manhã eu percebi que a fala era reconstruir o currículo. Hoje à tarde eu já percebi que era construir um currículo. Né? Então, de que forma vocês percebem os indicadores nesse sentido? Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu queria problematizar um pouco uma questão que o Rogério pontuou e que, de certa forma, perpassa também as falas do dia, que tem a ver com essa questão de modelo educacional, de modelo mental, de uma escola construída secularmente dentro de um modelo e avalia também dentro de um modelo, né? Um modelo linear, um modelo pragmático.
E aí, quando você traz a questão dos gestores, né, do quanto isso pesa para os gestores, eu penso que pesa para os gestores que se colocam como mediadores de uma proposta mais aberta, de uma outra proposta de escola, de um outro modelo, de um outro currículo, e pesa também como uma resistência, talvez, daqueles que têm essa dificuldade de, sei lá, sair do armário, né, como foi bem dito na parte da manhã. Então, queria que vocês trouxessem um pouco elementos para essa discussão, que me parece ser imprescindível, né? Você pensar a avaliação numa perspectiva emancipatória. O indicador vai ser só mais um elemento dessa avaliação, né? Se você tem uma concepção clara de avaliação formativa, de avaliação de sujeito, de avaliação de processos de aprendizagem, de avaliação de sistemas educacionais, independentemente de qual nível se dê essa avaliação, se ela é numa perspectiva mais ampla, emancipatória, quando você vai construir um indicador, você cai nesse modelo mais aberto, que vai fazer uma série de conjugações quanti e quali, que vai trazer todos esses elementos. Quando você é mais pragmático enquanto modelo curricular, certamente você vai ser mais pragmático enquanto indicador de qualidade. É o que a gente tem hoje no país, né? Indicadores voltados para uma questão muito mais cognitiva, muito mais voltado para a aprendizagem, muito mais voltada para o produtivismo, para uma sociedade, para o desenvolvimento, e aí desenvolvimento não humano, mas um desenvolvimento econômico. Enfim, queria que vocês trouxessem um pouco elementos a esse respeito, que acho que, para mim, me parece cerne das questões que a gente discutiu hoje. Temos mais uma questão. Encerramos esse bloco e depois começamos. Pode ser? Tá bom. Jimena, você fica para o próximo bloco? Ou encerramos com você? Podemos fazer 4? Tudo bem? Sim. Não sei se mais alguém gostaria. Circulam pelo mesmo, as três estão na mesma Não, é complementar. Não, é complementar aí o que foi dito, a questão dos indicadores no âmbito a importância de serem comparativos, né? Então, assim, o quanto também a gente incorre a tratar cada modelo como cada modelo, e aí criar parâmetros específicos que, não sendo comparáveis, a gente perde muito na essência, né? Na questão da replicabilidade, de dizer que é um modelo aplicável e replicável, né? Eu acho que a gente também tem que tomar em conta toda uma leitura individual da proposta, mas buscar, então, qual é o nível de comparabilidade, que é a linguagem, né? Quando a gente vai falar de governança de Estado, por exemplo, a gente faz um trabalho de monitoramento que a gente opta por fontes oficiais, porque, dado todas as restrições e indagações sobre as fontes oficiais, é a linguagem dos relatórios oficiais, né? Então, a partir disso, a gente busca consolidar a proposta que a gente está querendo trazer, a visibilidade, dar visibilidade, às vezes, em questões que não são. E aí eu queria dizer assim, nessa proposta que foi de construção de um currículo e tal, quais seriam as fontes, né? Como a gente pensa assim, nós teríamos que buscar esses dados, essas informações internas, externas, ou que antemão a gente teria que... Quais, sei lá, elementos essenciais para a gente buscar as fontes desses dados, desses indicadores? Muito bem, Rogério, Alessandra. Quer começar, Rogério? Não. Você quer que eu comece? Eu acho que tem... Pode ser. Fica aqui, começa? Não. Tá. Vamos lá. Então, honestamente, acho que perguntas difíceis mesmo, né? Vamos dialogar um pouco para ver em que medida, enfim, a gente atende essa questão e tentar também ver se não consigo alongar muito para poder ter mais uma rodada e tal. Mas, assim, a primeira questão, tomando um pouco o significado lá da felicidade como um tipo de desejo de resultado que, em tese, ninguém vai ser contra, né? Ninguém vai ser contra que se espere, por exemplo, felicidade, alegria. O ponto é que, por exemplo, eu trabalhei em 2011 na avaliação de um programa
educacional, né, em secretarias de educação de pequenos municípios do interior da Paraíba. E naquele cenário eram escolas municipais de ensino fundamental, 1 e 2. Naquele cenário a gente se deparou com professoras que estavam muito descontentes com o grande ingresso de alunos que tinham chegado às escolas em função do sucesso do Bolsa Família, da condicionalidade. Então nós nos deparamos com muitos discursos nos grupos focais e tal que a gente fez, que falavam, em essência, puxa, esses alunos chegam todos sujos, esses alunos não estão aqui só por causa do Bolsa Família, esses alunos estão aqui só porque vêm merendar, a gente não aguenta mais isso. E veja que, de um certo ponto de vista, eu tenho aí um sucesso de uma política, não é? De distribuição de renda, associada a uma condicionalidade que conhecemos, né, algumas outras também. Em segundo lugar, eu tenho também um sucesso porque os sistemas educacionais, enfim, apesar dos dados, né, do CENPEC hoje de manhã, né, temos ainda 1 milhão de crianças em idade escolar fora da escola, mas a questão do acesso é uma questão na qual avançamos muito no Brasil, né, nas últimas 2 décadas, né, felizmente. Então há um sucesso aí. Agora, há uma armação que não é curricular, não é pedagógica, não é preparada, que de fato produz um sintoma horroroso, né, que você tem um educador com condições de trabalho muito ruins, com muito pouco preparo e supervisão, com uma proposta pedagógica muito frágil, que toma a criança como um problema. Então, nesse sentido, né, se a gente não tomar cuidado, para deixar essas pessoas felizes, a gente ceifa o direito de outras, né? Então, eu acho que essa é a questão que eu acho que se coloca quando a gente vai discutir, por exemplo, os resultados que a gente espera, a indivisibilidade dos direitos, o que vem primeiro, o que vem depois, o que é condição sine qua non, o que é negociável. E neste sentido é que eu acho que as avaliações elas precisam tomar cuidado para adicionarem diferentes dimensões que são fundamentais dentro da perspectiva do programa que se está implementando. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto assim como em pesquisa, né, é um pouco da mesma lógica. Toda vez que nós queremos muita abrangência, a gente perde em profundidade, né? Então é isso. Eu posso fazer aqui sei lá, tem 50 pessoas aqui nessa sala. Se amanhã fôssemos fazer uma avaliação desse dia, eu poderia fazer um questionário à distância com 50 pessoas, garantir que vocês 50 respondessem as mesmas perguntas, os mesmos indicadores, trouxessem um certo olhar sobre os resultados deste dia. Isto é uma atividade abrangente, que garante, então, que eu alcanço a população, com critérios que me interessa medir no conjunto dessa população, mas eu perco profundidade. Profundidade, por exemplo, que eu conseguiria se eu, com algum critério intencional, eu selecionasse, sei lá, 2 pessoas de cada província, por exemplo, que estão aqui, e fosse analisar em profundidade o sentido do dia de hoje para a sua formação, as contribuições que trouxeram aqui os diferentes palestrantes e assim por diante. Bom, com isso eu aprofundaria, mas eu perderia a abrangência. A discussão de indicadores eu acho que é um pouco essa, né? Há indicadores que a gente usa para olhar a distribuição dos resultados nas populações, elas nos servem para isso, mas elas fazem com que a gente perca a especificidade. Por outro lado,
há modelos, há indicadores, etc., que eu posso especializar, aprofundar, verticalizar, mas eu vou perder a abrangência. Este é um jogo que eu acho que cada modelo de avaliação precisa equilibrar em função dos interessados neste processo de avaliação. Porque os interessados é que no final do dia vão ter que abrir mão ou da abrangência ou da profundidade, né? Então, se você está feliz com a abrangência e não se importa com a profundidade, e você é capaz de aprender e tomar decisão com isso, vai. Se não, se a tua demanda é outra, então esquece a abrangência, verticaliza. O que é difícil é a gente querer tudo, né? Abrangência total, verticalidade total. Muito difícil. Então, os métodos precisam, né, ir se modelando para poder responder a esta questão. Neste sentido, eu acho que, né, a questão da Gimena se coloca aí. Eu acho que em função do projeto, em função do que se deseja com a avaliação, que papel que você quer que a avaliação cumpra, isto precisa te ajudar a montar um modelo de avaliação e pensar como você vai investigar, quem você vai ouvir, que critérios que você vai usar, o que você vai comunicar. Mas eu acho que a avaliação, e nesse sentido, né, a escola que eu acho que eu carrego mais forte, é uma escola do pragmatismo avaliativo, avaliação que não se usa, para mim não é avaliação, né? Não serve. Ou seja, se a gente avalia para guardar o relatório na gaveta, na prateleira ou para colocar debaixo do monitor do computador para ele ficar mais alto, isso não é avaliação, né? Então a avaliação tem que ser útil. Para ser útil, ela precisa responder às perguntas dos interessados, daqueles que precisam, que estão implicados e que precisam do saber que a avaliação é capaz de produzir para refletir, para discutir, para debater e para fazer escolhas, para formar juízos. Nesse sentido, a avaliação ela é um impulso para que a gente tome decisões. E é claro que se nós temos uma agenda política, né, prioritária, maior, por exemplo, do que uma agenda técnica, isto significa que você poderá abrir mão de certas especialidades ou especificidades para ganhar outra coisa, para ganhar no debate político, na argumentação política. Mas, de novo, o que vai modular isso? Para que você quer fazer a avaliação? Para que ela vai servir? Por isso é que tem avaliação que é lá professor e aluno e é só entre os dois e ponto final. Tem outra que é para a sala toda, tem outra que é para a escola, tem outra que é para o bairro, tem outra que o MEC faz do Brasil todo. E todas elas cumprem seus papéis, né? É claro que por isso, por exemplo, é que eu não espero que uma escola pegue o resultado do IDEB e com aquilo ela seja capaz de mudar todo o seu projeto pedagógico. Por quê? Porque o IDEB não dá conta disso, ele não serve para isso. Querer isso dele é um absurdo, né? Assim como eu não posso pegar o IDEB do Brasil todo e com base nele eu então fazer uma explicação de como é que estão todas as unidades educativas brasileiras. Possível. Então eu acho que esse é um manejo importante, assim. Muito bom. Apenas complementando essa questão dos indicadores, eu acho que ele traz eu tinha até registrado aqui para falar justamente essa questão do sentido. Quando a gente pensa na avaliação, quando nós organizamos uma avaliação, ela tem um sentido, e nenhuma avaliação ela dá conta de 100% de absolutamente tudo. Por isso que, dependendo do que eu colocar na minha matriz de avaliação, dependendo do que eu tiver como foco, o que eu quero avaliar, é que eu vou conseguir focar, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer um recorte, vou focar nisso. E aí, os outros atores, os outros sujeitos, as outras instâncias participam deste processo também, extraindo daí que recorte eu tenho que fazer. E aí, por isso que as críticas são tão contundentes a essas avaliações de massa que o Brasil realiza, porque justamente elas vão servir para um ponto. Mas se você pega aquilo efetivamente para trabalhar, para reformular, reorganizar a sala de aula lá no tocante do processo de ensino-aprendizagem entre educador e educando, professor, aluno, a gente talvez tenha aí problemas muito sérios. Mas elas são parâmetros
para determinadas questões que o governo, de repente, precisa. Né? Eu não consegui, porque parece que as 4 perguntas elas estão muito juntas, né? Elas parecem que estão se completando. Acho que foi a Marilúcia. Ela trouxe a questão do... Eu fiquei na dúvida se é construir ou reconstruir, reorganizar o currículo, né? Eu falaria o seguinte, a gente não joga tudo nunca, pega o bebê, a criança e mergulha né, joga fora. Pelo contrário. Eu acho que o processo agora é olhar para o que existe e até onde nós queremos ir. Olhando para isso tudo agora, quem são esses sujeitos? Né? Volta nessa tecla, estava conversando com a Bárbara no intervalo, parece tão simples falar dos princípios, parece tão simples falar dos sujeitos, mas na verdade a gente fala deles, olha para eles, mas na hora de executar as ações elas não se voltam, né? Elas não dialogam com ele. É um exercício muito complexo, porque significa que eu preciso olhar para esse sujeito, significa que eu preciso olhar para a prática, e aí eu pergunto, que cidadão, que contexto, que meta, que objetivo, como, e aí eu olho para tudo isso e reorganizo. Eu falaria de reorganização curricular, eu não falaria de construção, porque já tem uma história, e essa história ela tem um sentido, ela tem uma importância, né? E nessa construção, eu falaria ainda mais da atenção com o perfil dos educandos, com o perfil dos alunos, frente ao aluno ideal, né? Frente ao aluno que ele não existe. Esse aluno ideal, nem na escola de 30, 40 anos atrás, ela não existia, né? Na verdade, a gente tinha aí uma coisa meio camuflada. Muito menos agora. E aí a gente tem o desafio que são as novas tecnologias, né? Interessante quando você traz aquela pesquisa, porque traz a questão das novas tecnologias, traz o abandono do espaço da escola. Por que a escola está abandonada, né? Por que não tem essa beleza? Porque eu não pertenço. Quando eu me pertenço, quando eu estou junto, eu cuido, né? Eu não vou deixar o meu espaço, se eu me sinto, né, integrada, se eu me sinto dentro, eu participo disso. Então, isso sinaliza que tem alguma coisa errada, assim. Que é uma escola que não se articula com os projetos de vida desses educandos. Se ela não se articula, a gente volta de novo para os princípios que tão bem a Adriana, né, conseguiu sistematizar ali. Eu fiquei encantada com o desenho. Porque é justamente isso, é uma escola que ela não dialoga, ela não faz essa relação, né, com essas pessoas, né? Ela traz ali um desenho em que eu acho que traz bastante isso também de forma gráfica. Boa tarde. Mas realmente uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala, Rogério, foi a questão dos indicadores qualitativos. Para mim, assim, foi o que me impactou, porque nós tivemos uma discussão na escola onde nós perguntávamos para o nosso consultor como é que nós iríamos medir que nós atingimos uma educação integral. Essa foi a pergunta. Então, eu passo a bola para você. Como é que eu poderia mensurar isso, né? Porque a educação integral, ela está dentro, né, do nosso princípio filosófico, principalmente marista, né? Como mensurar que a gente vai conseguir atingir isso com os nossos alunos? Boa tarde. Seguindo a mesma linha de raciocínio na questão dos indicadores qualitativos, me inquieta um pouquinho também como mensurar as relações, né? Não só o olhar interno, mas a gente vem falando de território, de articulação secretarial, intersetorial. Então, me incomoda um pouquinho como a gente vai estabelecer esses parâmetros. E se nesse contato, nessa aproximação, a gente vai conseguir identificar também a demanda que vem do outro e aproximar. Que muitas vezes a nossa dificuldade é essa, né? Nessas relações. Talvez tenhamos já um olhar um pouquinho mais qualificado dos processos e umas discussões mais avançadas em relação àquilo que se vê na prática dos pares, né? Nos outros espaços, ou públicos, ou talvez privados, né? Então, me inquieta um pouquinho essa situação. Como nós vamos
fazer essa conversa, fazer essa aproximação, de forma a envolver esses diversos atores, não só internos, né, não só a comunidade territorial do entorno, né, enfim, todas essas pessoas que de uma forma ou de outra são impactadas ou se envolvem nos processos internos também de certa forma, direta ou indiretamente, né. Então fica essa inquietação para nós pensarmos juntos, né. Boa tarde. Eu queria dialogar um pouquinho sobre o sujeito professor, sujeito docente, educador, né? Eu de manhã não tive tempo de conversar com o professor Paulo. Ele fala um pouco ele deixou um slide, a ideia de professor generalista. E a gente hoje está trabalhando um pouco nessa dimensão, assim, as experiências que a gente conhece de educação integral, tem muito essa figura do professor como tutor. É o caso da Amorim Lima, que foi citada aqui hoje, né, do Colégio Amorim Lima, que vem de uma herança da Escola da Ponte. Então, o professor deixa de ser o especialista, não é que ele deixe, ele tem a sua especialidade, mas ele vai ter um papel muito mais do tutor, que vai ser um pesquisador junto com os alunos, para construir junto com os alunos os novos conhecimentos, e eu acho que isso muda tudo na função docente. Eu não sei como é que vai ser isso, mas me parece que tem uma tendência caminhando por aí, né, da gente abrir mão daquela licença tão específica, né, que a gente tem as licenciaturas. Então, eu tenho a licença para ensinar história, você tem a licença para ensinar, por acaso, o Augusto é história também. A universidade dá essa licença para a gente vai fazer isso. E hoje a gente está precisando de um professor mais generalista, que eu não sei se é o generalista, mas alguém que vai ter uma outra visão e diante do conhecimento, da construção do conhecimento, que não vai trazer esse conhecimento pronto. Nesse sentido, eu fiquei com muita curiosidade, daí eu vou ler, você trouxe aquelas dimensões dos alunos, né, que é a responsabilidade acadêmica e tal, e eu fiquei curiosa para saber quais são as dimensões dos professores. E, em cima de tudo isso, como avaliar, então, a função docente? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas novas perspectivas aí da função docente, né, numa escola integral, no que está se desenhando hoje no Brasil. Seguimos com as 3 perguntas. Tem alguma 4ª pergunta ainda nesse bloco? Por favor, Rogério. Vou começar aqui de novo, depois a Alessandra segue. Acho que a primeira questão, né, quer dizer, como mensurar se oferecemos, se alcançamos educação integral. Eu acho que o como mensurar é uma pergunta diferente de queremos medir isso, né? Quer dizer, queremos avaliar, e isso vai implicar que a gente faça perguntas mais específicas. Eu não sei nem se a palavra específica aí é justa, mas talvez isso vai implicar que a gente faça várias perguntas, né? Porque no fundo a discussão, toda vez que a gente traz um significante para uma pergunta, por exemplo, educação integral, a questão é, bom, mas do que estamos falando, né? Então isso remete à ideia de projeto, ao planejado, a expectativas, etc. Ou seja, se não se partiu de um projeto que oferece para você atualmente uma boa referência de medida, vai ser necessário agora construir um tipo de teoria, né, para justificar o seu projeto, para que isto seja tomado como uma referência de medida. Então, dizer o que é educação integral, que dimensões que isso implica, reconhecer as estratégias que você utilizou, identificar os campos nos quais você espera resultados prioritários.
e aí escolher alguns indicadores, este é um caminho metodológico, por exemplo, para a gente construir um processo de avaliação. E estes indicadores, eles poderão, por exemplo, em dimensões cognitivas mais tradicionais, eles poderão ser indicadores quantitativos ancorados em desempenho acadêmico, medido em diferentes tipos de testes, etc., ou seja, ancorados na própria avaliação acadêmica que estava em curso dentro dessa escola, né? Que a gente também não, para não inventar coisa nova, né? Segundo lugar, haverá indicadores que não serão quantificáveis, né? Mas, por exemplo, você pode querer olhar a tolerância ou a diversidade e não tomar um indicador, por exemplo, olha, quantos atos de violência tivemos em 2011, quantos atos de violência tivemos em 2013. Isso é uma quantificação, né, de uma evidência que, é claro, pode ter um certo sentido e ser justificável, mas talvez aquilo que você deseje entender a respeito, por exemplo, da diversidade ou do respeito ou da inclusão, precise de categorias qualitativas que você vai alcançar usando instrumentais mais dialógicos também, né? Não questionários, mas grupos focais, mais conversas, mais observações, né? Essa semana mesmo, aliás, como fizemos com o próprio Marista, que é a província Centro-Sul, há 3 anos atrás, tem uma equipe que está viajando amanhã para passar um tempo no interior da Bahia, fazendo visitas a 8 municípios, fazendo observação participante dentro de unidades de educação infantil, de pré-escola. 8 municípios, as pesquisadoras ficarão uma semana dentro da escola trabalhando como auxiliares, digamos assim, né? Estão instaladas numa turma da manhã, outra tarde, lá não é a educação integral, ou são 2 turnos, né? Alguns casos as crianças ficam o dia todo, mas poucos. E aí, essa é uma avaliação, tem outras estratégias, mas neste caso, a observação participante está sendo privilegiada porque nós entendemos que o discurso dos secretários de educação, dos formadores municipais, das diretoras das escolas e das próprias professoras é um discurso legítimo que nós estamos escutando, com outras estratégias, à distância e tal, mas que a gente acha que é um discurso que ele engole ou que ele não percebe várias coisas da realidade que estão rolando ali, que estão ao lado delas. E não é não querer perceber, é simplesmente não perceber. Porque tem certas práticas pedagógicas, vocês sabem muito bem, que elas se naturalizam de um jeito que passam a ser absolutamente imperceptíveis. Né? Então, uma criança que não lava a mão, por exemplo, antes da refeição, não é um objeto percebido pela educadora, né, a depender da concepção que está rolando ali, etc. Agora, ela pode falar sobre isso, mas ela não consegue observar isso, né, no cotidiano. Então, a observação participante, por exemplo, ela abre um campo de pesquisa quali para nos ajudar a responder questões importantes. Então, é mais ou menos dessa maneira que eu coloco para você, né, para equilibrar indicadores quanti e quali. No caso de novo, né, como mensurar relações e articulação política, eu acho que assim, a trajetória brasileira, ela é uma trajetória dialógica, né? Assim, talvez não tanto que a gente ainda gostaria, talvez tenhamos muitos tabus, talvez poucos setores da sociedade de fato influenciem a direção das coisas, cada vez mais, né? Felizmente, isso acho que também é notável, mas acho que como conversar? Acho que é conversando, ou seja, nós não precisamos de um instrumento muito robusto e muito padronizado para, de repente, fazer uma reunião com diversos atores de um bairro
e fazer uma boa conversa avaliativa sobre a situação e levantar desgastes e entender avanços, e reconhecer arestas e a partir daí construir um acordo. Ou seja, há uma prática política, né, de diálogo que ela pode inserir uma prática avaliativa, reflexiva no seu cotidiano, né? Fazendo com que a gente não precise criar muitos instrumentos para usar em cenários que são essencialmente dialógicos. Então, promover encontros, fazer conversas, colocar as pessoas para se encontrar e para conversar, e obviamente, né, nesse caso, entender que se está ali com um certo papel de mediação e de facilitação, e aí é se preparar para isso, né, para lidar com os conflitos, com as disputas, com a maneira como um quer encobrir a voz do outro. Mas aí vai muito de um preparo, né, para lidar com estas situações. Eu acho que essa é uma alternativa importante, apostando no diálogo reflexivo como um método avaliativo. De novo, em complemento, a gente pode, claro, ter evidências, a gente pode registrar quantas reuniões de conselho fizeram, quantas vezes uma escola participou das reuniões, quantas pessoas foram. Isso tudo são dados quantitativos que podem ajudar a perceber um movimento. Mas, de novo, eu acho que eles não serão suficientes para ajudar a fazer um juízo de valor. Porque a gente pode ter uma reunião de conselho lotada e péssima. E uma reunião de conselho pequena e potente. Né? Então, e onde que a gente vai ver o péssimo e o potente? É no quali. Né? Ou, sei lá, na alocação de um recurso. Vai depender do objeto, mas eu acho que esse é um complemento importante da gente, claro, valorizar a evidência, mas entender que a evidência não responde tudo. Ou reconhecer que há evidências tangíveis no plano da realidade concreta, por exemplo, a presença numa reunião, e há evidências que emergem de um plano subjetivo, né? Tipo, sair dessa reunião absolutamente comprometido com o projeto, entendi uma relação, solucionei um conflito, reduzi uma resistência. Tudo isso são categorias que importam muito no processo político, né? E por fim, antes da Alessandra seguir, a questão lá dos professores, né? Talvez tenha uma coisa que a gente pode olhar, por exemplo, um professor que, como foi o exemplo aqui, né? Ele é professor de inglês, mas ele está numa pesquisa sobre dinossauros, e neste momento ele não funciona como um professor de inglês, né? Ele funciona como um pesquisador, etc. Parece que o convite que está se fazendo aí, usando como estratégia uma mudança de lugar, é um convite para equalizar a relação de poder. Porque o fato é que as relações de poder, historicamente nas escolas, são verticalizadas, né? E não porque isso é uma característica das escolas, mas essa é uma característica do Brasil. Né? O Brasil, apesar de um país de todos, esse é um esforço, né, mais contemporâneo, é um país historicamente de pouquíssimos, né, essencialmente comandado de cima para baixo nas questões mais essenciais. E isso atravessa todas as instituições. Eu sou egresso da área de saúde, vai nos hospitais, vai nos centros de saúde, né, o quanto que isso aparece. Vocês viram a reação virulenta dos médicos, a ideia de que meia dúzia de cubanos vinha trabalhar no Brasil. Quantitativamente isso não mudava nada na vida dos médicos brasileiros, mas o que era isso? Né? Era uma afronta a um poder médico totalitário que não admite questionamento na sua caixa preta. Né? Então, antes de precisarmos também de professores cubanos, né, talvez a gente possa fazer o movimento de buscar estratégias que equalizem as relações de poder. E aí, uma das dimensões esperadas dos professores, elas são compromisso acadêmico, né, ou seja, um compromisso com o desempenho, com o resultado, com as aprendizagens explícitas e curriculares e tal, isso não dá para negar. Vínculo,
no sentido de conhecer realidades socioculturais dos seus alunos. Horizontalidade, constroem relações dialógicas com os seus alunos. Criatividade, propõe diferentes itinerários formativos. E participação, né? Acho que, de novo, muito para marcar o convite que é freiriano, né? Antes de todo mundo aqui, da história de que as pessoas não educam umas às outras, mas as pessoas se educam, né? E esta acomodação de pessoas que se encontram num mesmo patamar é essencialmente aquilo que vai permitir o diálogo, né? Por uma crença aí de que se o sujeito se considera num patamar superior, ele não dialoga. Ele vitimiza o outro, o coitado, por exemplo, ou o vagabundo, né? Que são dois lados de uma mesma moeda, né? Que no final das contas é uma moeda de projeção de poder, né? E com isso, ele ou legitima a sua prática como uma prática caridosa, ou legitima a sua prática como uma prática violenta, porque vagabundo tem que apanhar e coitado merece ajuda, né? E aí o Paulo Freire vai falar, que isso, né? Quem que é coitado, quem que é vagabundo, quer dizer, ele vai tentar desconstruir uma diferença que é essencialmente política, né? Convidando a escola a quebrar isso e não reproduzir isso, porque esse é o ciclo que está instalado na cultura brasileira desde que enfim, a gente foi se montando como nação. Eu acho que esse é o ponto, mudar de posição, mudar de lugar, descer do pedestal, entendendo, inclusive, que quando um adulto desce do pedestal, ele ganha autoridade, sem ganhar na base do autoritarismo, né? Eu vejo isso, inclusive, com a minha filha, por exemplo. Se eu vou na disputa que ela propõe, não tem como ganhar, porque ela já ganhou, né? Ou seja, ou eu saio desse lugar, ou não tem, fica assim, ó, né? Eu só queria, assim, é um complemento, mas contar um caso muito rápido que é um processo de diagnóstico que a MOVE está realizando. Eu estou coordenando esse trabalho e uma pesquisadora, que a Karina, está executando, né, a parte mais de campo mesmo, num município do interior de São Paulo, próximo à capital. A gente tem uma empresa, uma empresa química, que está instalada num bairro, um bairro relativamente pequeno, da região sul de um município, que ele é meio comprido assim, e eles estão querendo melhorar as relações com a comunidade, eles sabem que não está legal, eles querem fazer alguma coisa, mas não sabem exatamente como, e a gente então começou a tentar desenhar com eles uma intervenção nesse bairro, né? E aí a gente, primeiro, né, fez algumas conversas com a empresa e ficou muito admirado com o fato de que a empresa não conhecia absolutamente nada assim da comunidade onde ela está instalada, né? E isso fez com que a gente propusesse uma presença da Karina, né, durante algumas semanas, foram 3 semanas de visitas, em vários dias, assim, ela se hospedou lá e tal, circulando, né, identificando os serviços, identificando as coisas e tal. E aí, olhem que interessante, esse é um bairro relativamente pequeno, se a gente for pensar numa extensão, assim, ele vai ter mais ou menos uns 4 quilômetros de fundo para 3 quilômetros de frente. Então, imagina um terrenão, né, bem grande. Muito denso populacionalmente, por onde passa um rio relativamente limpo, ou seja, relativamente limpo. Nesse território tem 3 escolas, sendo 2 estaduais de ensino médio, e 2 municipais, uma de fundamental e uma de infantil, as 4 separadas.
nenhuma dessas escolas, por exemplo, tem biblioteca. Nenhuma, como aliás 70% das escolas do estado de São Paulo, né, o estado mais rico da federação, nenhuma dessas escolas tem quadra e tem mínimos espaços físicos porque a região é muito densa. Então, né, ao mesmo tempo, dentro do pátio dessa empresa, que é uma multinacional, tem um campo de futebol enorme, de gramado verde, que é absolutamente subutilizado. Os funcionários jogam bola 2 vezes por semana. O resto do tempo, o campo está lá. A grama está verdinha e ninguém pisa nela, né? A associação de moradores desse bairro está instalada num lugar muito precário, que inclusive quando chove eles não conseguem fazer reunião. Enquanto isso, você tem uma estrutura dessa empresa, por exemplo, né, absolutamente padrão, né, uma empresa, enfim, super boa desse ponto de vista. Outra coisa importante, quando a Karina tinha feito conversas nas escolas, ela tinha ouvido o relato de que as crianças pulam o muro da escola, sobretudo da escola de educação infantil, que é a única que tem um terreno um pouco maior, para brincar no parquinho no final de semana, ou mesmo durante a semana. E para a nossa alegria, numa das caminhadas da Karina, ela conseguiu fotografar uma criança pulando de fora para dentro o muro da escola, para ir brincar no parque. Olha que bárbaro, né? E a outra coisa é que também nas conversas, uma das queixas grandes de vários das pessoas com quem a gente conversou é que sai uma fumaça da fábrica que não é tóxica, porque a fábrica tem 1000 aparatos lá de filtração e não sei o quê, mas é uma fumaça que tem um cheiro ruim que às vezes fica muito pesado. Então você tem um território no qual, né, a gente está observando isso, tem várias outras coisas que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é um território no qual a vida das pessoas ela já está integralizada, né? Quer dizer, a fábrica está emitindo fumaça, no mínimo, que atravessa todo mundo. As pessoas, os jovens estão nessas escolas com essas limitações. Quem não tem onde brincar, pula o muro para tentar arrumar um espaço de lazer, porque o bairro todo não tem uma praça. Ao mesmo tempo, você tem um fundo de vale, um rio cercado de mato que impossibilita que as pessoas, por exemplo, pudessem ter um lugar de lazer, até mesmo usar o rio no final, né, no final de semana, porque a água é possível, por exemplo, de nadar e não sei o quê. A maioria dos funcionários da fábrica, mesmo os de posições hierárquicas mais simples, vêm de outra região da cidade. Eles não tomaram ali uma estratégia, por exemplo, de gerar emprego naquela comunidade. Os professores morrem de medo de trabalhar nessa região. Porque é uma região relativamente violenta. Segundo, mais ainda do que isso, porque o acesso é ruim, você tem que pegar uma rodovia estadual que contorna a cidade. E o ano passado 2 professoras morreram num acidente. Então isso gerou um clima de que ninguém mais acha que vale a pena porque está todo mundo exposto ao risco. Então veja que esse conjunto de coisas já está ali, né? Tipo, você vai falar em educação integral, né? Enfim, é relativamente evidente que para produzir um novo arranjo para que inclusive essas crianças vivam melhor as escolas, é inevitável que outros atores todos vão ter que se ver com isso, né? Desde o transporte que isola o bairro, ou do deslocamento dos professores, ou da geração de trabalho, ou da abertura da fábrica para as pessoas usarem o espaço, ou do tratamento do fundo da área ali de, como é que chama, de vazante do rio. Então, foi muito curioso, porque quando nós começamos essa pesquisa, esse diagnóstico, né, que vai alimentar um planejamento, um plano, a gente não tinha essa noção, e a empresa tinha apoiado algumas atividades algumas oficinas
brincantes na escola de educação infantil, e porque também as escolas tinham pedido um apoio para as cozinhas, a empresa também tinha feito umas oficinas de merenda e não sei o quê. Mas aí, quando a gente começou a se aproximar, né, esses vários aspectos do território, eles falam muito alto, né? A questão é, o que nos ajudou muito aí? É a gente chegar num território como esse com um certo olhar estrangeiro, né? Que é o que a antropologia nos pede sempre, né? Estranha, né? Pergunta, onde é que é? Investiga, né? Investigação é isso, né? Então é muito curioso como esse diagnóstico está evocando uma discussão sobre a integralidade das ações, né, relacionadas às escolas, mesmo que inicialmente essa não fosse a demanda, né? O que também nos leva, acho que, a pensar que às vezes, melhor dizendo, que a gente precisa tomar cuidado com as demandas, porque às vezes as demandas elas estão colocadas em armadilhas. Então, quando a gente fala de leitura de realidade, investigação, aprofundamento, né, a gente vai entender que muitas vezes a nossa intervenção se tratará de não responder na demanda. Né, porque talvez a demanda seja armadilha, tipo, me dá isso, caiu. Né? Então, eu acho que é aí que vai, né, do cuidado de olhar os territórios, estranhar os territórios na perspectiva de conhecê-los, de compreendê-los e como parte dele poder ir fazendo uma formulação. Então, é um caso que eu queria contar porque eu acho que ele está super vivo, né? Ontem tive reunião com a Karina sobre isso lá em São Paulo e que, enfim, acho que tem a ver com a conversa de hoje. Muito bem. Nós estamos quase encerrando, mas tem mais alguma pergunta para essa mesa? Neste momento? Que podemos continuar, né, as reflexões. Muito bem. Acho que a gente também aprendeu muitas coisas hoje, trocamos muitas coisas, né? Queria agradecer profundamente, acho que é uma alegria poder ter um dia, né, de reflexão entre solidariedade, rede de colégios, falar de educação, de solidariedade, direitos humanos, de qualidade de indicadores. Né? Acho que a gente tratou de todas essas coisas aqui com bastante seriedade, bastante profundidade e com muitos acenos da onde a gente vem, né, das realidades que a gente faz. Queria agradecer aqui a equipe da DEAS, né, estou aqui também representando a Comissão de Solidariedade, a Comissão de Educação Básica da Brasil, mas também sou da área de solidariedade, então várias pessoas fizeram contato com o Brasil para garantir que a gente tivesse esse tempo aqui hoje, né? Organizado dessa forma, com os táxis para ir para o restaurante. Então, Marta, Janaína, Edilene, assim, são muitas pessoas, né? Acho que cada um de vocês deve estar aí lembrando daquelas outras que estão, né, conosco no dia a dia. Então, que a gente possa agradecê-las também, né, para poder estar aqui. E eu fiquei pensando nisso, que as experiências democráticas vivenciadas podem trazer novas possibilidades, né? Vivências democráticas das propostas educativas na escola. Fiquei pensando essa escola, né? Essa aldeia com diferentes sujeitos, para diferentes infâncias, diferentes juventudes. Acho que o nosso projeto trata um pouco disso. E dessa dimensão de um sujeito político, humano, desejoso, aprendente, né? São muitas coisas que nos traz. Esse grupo de trabalho tem uma missão bastante interessante, né? Bastante básica. Eu acho que hoje foi um dia em que a gente amplia a participação, consegue discutir com os nossos pares, com as pessoas que estão próximas, para poder avançar nesse grupo. E vocês tiveram um papel fundamental nisso. Nossos agradecimentos.